Deixa eu bater um papo com vocês sobre célula-tronco e doença de Parkinson. É um assunto que sempre vem à tona. E esse ano saiu um novo estudo lá no Japão. É o último estudo que saiu, que foi mais promissor que os anteriores. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então vamos lá, pessoal. Célula-tronco é uma célula que tem o potencial de se transformar em outras células. Então você tem no corpo humano diversos tipos de células, na pele, nos órgãos, no cérebro. E eu tenho a célula-tronco, você imagina que a pessoa ela extrai essa célula-tronco e dependendo da conformação dela, ela consegue se transformar num determinado tipo de célula que pode ser benéfica para a pessoa que está perdendo um determinado tipo de célula. No Parkinson são as células que produzem dopamina. Então os caras falaram o seguinte, isso lá atrás, falaram, bom, no Parkinson existe uma redução das células que produzem dopamina, verdade. E eu não consigo fazer com que essas células voltem a funcionar de forma natural. Não consigo. Morreu, vamos dizer assim. E se eu colocar uma célula-tronco nessa região que se transforma em células que produzem dopamina e voltar a produzir dopamina. Então a teoria é linda. Quando você pega estudos no Canadá e no Japão anteriores, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Essa célula-tronco, ela cresceu de uma forma um pouco desordenada. Então as pessoas muitas vezes começaram a ter muita discinesia, que é um sintoma que aparece na doença de Parkinson, que é do excesso, geralmente. Se a pessoa tem Parkinson, você dá o remédio, ela muitas vezes fica dançando. Imagina umas células que produziram até demais, talvez, dopamina. Então, é verdade que teve paciente que foi até para cirurgia, o DBS, que melhora a discinesia, que tinham feito transplante de célula-tronco. Então, nos estudos iniciais, ficou aquela coisa meio cética. Bom, talvez não funcione tão bem isso. Bom, o que aconteceu? Lá no Japão, a Universidade de Kyoto, eles foram melhorando a técnica, pessoal. Ciência é assim, você começa e vai melhorando. E esse ano eles demonstraram que em 7 pacientes, pô, Rubens, só 7? Pô, mas é estudo muito difícil fazer, são 7 pacientes. Realmente esses pacientes tiveram benefício e não tiveram efeito colateral. Estudo lindo, eles acompanharam os pacientes por 2 anos. A célula-tronco, pessoal, é uma cirurgia, hein? Ele faz um pequeno corte aqui, lembra até, vamos chamar assim, a cirurgia, o mecanismo da cirurgia de DBS, que é a cirurgia para o Parkinson. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a ideia da cirurgia é a mesma, porque você tem que fazer um buraquinho aqui, um aqui no crânio, né? E aí você coloca com uma pequena cânula, o cirurgião, coloca a célula lá na região que está faltando dopamina. Essa região tem um nome, que chama striatum. É no meio do cérebro, pessoal, dá mais ou menos uns 11 centímetros do crânio até lá. Eles colocaram de um lado e do outro. Aí o paciente vai para a recuperação, vai embora para casa e você fica seguindo esses pacientes com imagem. Principalmente o Trodat, que é um exame que mostra a concentração dopaminérgica no cérebro. E muito bonito, porque eles mostraram que eles iam acompanhando esses pacientes e foi aumentando a concentração de dopamina no cérebro. Isso é lindo, porque nunca ninguém tinha conseguido fazer isso, pessoal. Então, realmente, a célula-tronco ela se transformou nas células que produzem dopamina e produziu dopamina, pô. E os pacientes melhoraram clinicamente. Isso é o mais interessante. O cara tinha lá uma lentidão e melhorou. Nesse estudo, eles pegaram pacientes que tinham pelo menos 5 anos de doença. A idade era entre 50 e 69 anos. E pelo menos 5 anos de doença. Então assim, pessoal, o resumo da história é o seguinte. Como todo tipo de pesquisa, elas têm uma curva de aprendizado. Ninguém acerta de cara um tratamento. Isso o mundo foi assim. Vejam a história da anestesia, dos antibióticos. É uma curva. Eu acho que o célula-tronco tá melhorando mesmo a técnica. E esse estudo mostrou isso. Claro que é um estudo pequeno ainda, mas temos que ser otimista, porque isso, se vier um dia a ser feito em larga escala, pode, obviamente, beneficiar muita gente com a doença. Tudo bem, pessoal? Ficou claro o célula-tronco? Qualquer novidade sobre esse assunto, eu vou fazer vídeo aqui, pessoal. Um excelente dia a todos.